Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está me Olá. ouvindo? Oi, Sibeli, boa Oi, boa noite. noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ajeitar a luz aqui, peraí. Vou ajeitar aqui também. Nossa, Gê, você tá chique. Olha só, Ai, mano, esse batom aí. imagina. Eu cheguei do trabalho toda alvoroçada, porque eu vi um atropelamento na hora que eu estava vindo. Aí eu já cheguei alvoroçada em casa, Nossa, aí o porteiro já falou, meu Deus, hoje ela tá nos dias dela, mas tá tudo bem. boa noite. Eu tô Boa dando uma boa noite. noite pro Ai, pessoal. que eu vou tentar acender a ring light aqui, mas eu tolero muito bem. Nem é uma ring light, não, mas eu E a tolero muito mal. Bárbara? Ai, Sibeli, ganhei até um anel para fazer a live. Olha só que chique. Nossa, de quem, hein? Ah! De um admirador secreto. É, Um Veio admirador com bilhete e secreto. tudo, eu acho. É um admirador secreto de muito tempo, né? olha só. Vou esperar dar um pouquinho para o pessoal entrando para a gente ir conversando. Boa Aham. noite, Edu! Que prazer você aqui conosco! Deixa eu aceitar a Bárbara aqui. Nossa, tem um amigo meu aqui, o Renzo, trabalhou comigo, olha Oi, só. Rodrigo! Olha Legal. que legal! Oi, Rodrigo! Que bom que você veio! E a Mi tá aí contigo, é? Oi! Olá, boa noite. Oi, Sibeli, boa noite. Tudo Oi, bem? Raquel. Oi, Ei, Oi, Bárbara! oi, oi. Vamos fazer laços! Vamos. Só deixa eu. Tatiana ali. É, então, gente, oi, Ali! Você veio! A minha prima lá de Campos Novos, da Serra de Santa Catarina. Que legal, gente. Nossa, que bom ver vocês. É, Então, eu quero começar essa live falando uma frase que eu escrevi no último dia do ano, que essa frase ela fez um sentido muito grande para mim Uhum. e mas só agora que ela começou a ressoar em mim. Eu sempre vinha buscando alguma coisa, o porquê que eu me entregava tanto para as pessoas. E depois de tanta análise, de tanto trabalho, de tanto estudo, nesse final do ano eu escrevi até essa frase lá no meu Instagram. Eu vou ler aqui para vocês. É assim: não se engane, eu não pertenço a ninguém, eu me empresto a quem eu amo. Se não me cuida bem, eu me tomo, me renovo e vou embora. Eu acho que é assim, né? Ninguém é dono de ninguém, né? Se as pessoas não cuidam bem da gente, se o outro não nos dá o valor que nós merecemos, a gente se empresta o nosso amor, a nossa amizade, o nosso carinho, mas se não tem aquela troca, então a gente vai embora, né? É como eu emprestar o meu anel para a Cibele. Se a Cibele não gostar do meu anel, ela me devolve.
Ou eu empresto meu brinco para a Bárbara me devolve se ela não gostar, né? Então, essa frase ela faz muito sentido na minha vida, porque eu me doava muito para as pessoas e quando eu não tinha o retorno que eu queria, eu sofria muito. Sofria muito, assim, ficava devastada. Então, nesse final do ano eu pensei em como né, em 2021 a minha vida foi melhorando, eu fui me libertando mais. Então eu fiz essa frase e eu fico muito orgulhosa dela, porque é uma frase que me representa muito. Eu não sou de ninguém, eu me empresto. Uhum. Então, é isso. E a gente resolveu chamar você, Cibele, porque assim nós já nos conhecíamos, né? Do seu lindo casamento. Foi Sim. muito legal. Ali foi uma experiência maravilhosa que a gente teve com todo o pessoal do grupo, depois com o sorteio do buquê. Sim. Foi muito divertido. A Márcia, a Roberta são pessoas assim extraordinárias, né? Então, é isso aí, Edu. Então, eu fiquei assim apaixonada por você, pelo Daniel. São pessoas assim que eu levo pro. Eu já falei até para vocês, né? São pessoas que eu levo assim pro meu coração mesmo. Boa noite, Marco. São pessoas que assim é mais do que aquela relação de aluno-professor. São pessoas assim que eu sei que eu posso chegar e falar assim, Beli, hoje o meu dia tá horrível, mas você vai me ouvir, assim. Então, eu sugeri às meninas para te convidar pela Uhum. sua espontaneidade, pela sua simpatia. Eu até falei num grupo esses dias assim, a Cibele, ela tem um sorriso que cativa, o olhar dela brilha quando ela fala, ela é uma mulher de expressão, e é isso que a gente está buscando aqui, Mas é que eu tô apaixonada expressão. também, isso ajuda, né? Tô Ai, apaixonada. é verdade, ajuda, claro. Então, Cibele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada mesmo. A gente ficou muito feliz que você aceitou. E eu vou falar um pouquinho para o pessoal que está aí de você. Uhum. Então, assim, a Cibele ela é formada em filosofia pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ela é professora de filosofia desde 2005. Começou o percurso na psicanálise em 2012. Já trabalhou como voluntária em ONG e atualmente ela é coordenadora da IP Clínica, desculpa, gente, da IP Clínica e Pesquisa em Campinas, né, Cibele? Isso. A gente eu tô organizando aqui, né, um instituto de psicanálise para formação, para cursos, né? Então, esse ano, aí desde o ano passado, na verdade, né, que eu estava trabalhando com um grupo de estudos da Françoise Doutor, já, então a gente já começou a colocar essa ideia, assim, de fazer um percurso aqui. Então, tô nesse caminho. E é um caminho muito bonito que a gente acompanha nas redes sociais. Muito legal. E eu sou a G, eu já me apresentei no grupo, já coloquei lá nos destaques do Nomeadas Mulheres. Eu trabalho aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E agora eu vou passar a palavra para a Raquel, para ela contar para vocês um pouquinho do porquê que nós resolvemos criar a página Nomeadas Mulheres. Oi, boa noite. Meu nome é Raquel, eu sou médica de formação, eu sou um embrião na psicanálise, né? Porque eu estou muito no comecinho, eu comecei a estudar e o percurso em análise eu comecei no ano passado.
O grupo Nomeadas Mulheres, ele tem a ver com... esse nome tem a ver com o que a gente recebe de nomes por ter nascido mulher, por ter nascido no gênero feminino. Então, esperam algo da gente pelo nosso gênero, falam algo sobre a gente por causa do nosso gênero, né? Nomeiam uma série de experiências, nomeiam muitas coisas para nós, né? A mulher, desde que ela nasce, ela recebe muitos nomes, muitas orientações, até muitas chamadas de atenção, né? Vamos dizer assim, muitos não podes, muitas regras e etiquetas. Então, existem muitos nomes para a experiência feminina. E a intenção do grupo é que as mulheres pudessem ter um espaço, um lugar de fala para falar das suas experiências. Para falar, e aí elas poderem nomear também, darem o nome que quiserem para as experiências que elas quiserem. Se for um lugar de fala de psicanálise, vai ser. Se for um lugar de fala de rotina, do dia a dia, que é uma coisa que a gente busca muito, vai ser. Se as mulheres quiserem falar sobre ciência, engenharia, política, economia, vai ser, porque a mulher ela pode falar do que ela quiser, ela tem essa autonomia, esse poder, essa potência, e não é a intenção criar um espaço para que a gente fale somente do feminino também, como eu falei, né? Mulheres falando sobre o que elas quiserem, né? E esse é o nosso objetivo com Nomeadas. E obrigada, Cibele, bem-vinda. Muito obrigada. Então, Cibele, a gente quer dar a palavra a você, para você nos contar sobre você, sobre as suas atribuições no trabalho, como mãe, como esposa. A gente quer saber um pouquinho de você e acredito que todo mundo que está aqui também. Mas tem mais uma pessoa aqui que acho que tem que se apresentar também. É verdade, meu Deus, Bárbara. Gê. Tava pulando. Bárbara, é que hoje você me irritou daí. Você excluiu a Bárbara. Aí eu excluí hoje a Bárbara, ela vai levar para análise. A G me excluiu hoje. Não, tranquilo, sem problemas. Eu até vou pegar o gancho da Raquel para continuar falando um pouquinho do grupo e em seguida eu me apresento. O nosso grupo, ele é um grupo bem divergente, assim, no sentido de que cada mulher aqui é uma mulher muito diferente uma da outra. E isso, para nós, inicialmente foi um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, a gente pensou que poderia ser muito interessante para o nosso Instagram ter essa diversidade, até porque, assim, dá possibilidades para que as mulheres se identifiquem com alguma de nós, ou com algum dos nossos relatos, ou com algumas das nossas experiências, né? E quanto isso pode também ajudar outras pessoas a se identificarem com alguma experiência nossa ou alguma vivência nossa, né? Até porque, assim... E eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou contribuindo aí com as meninas. E desejo boa sorte a todos no nosso bate-papo. E obrigado, Cibele, por ter aceito o convite. Obrigada, gente. Bom, então agora posso começar, Gê? Agora sim, Bárbara, você me desculpou já, né? Depois no grupo a gente tem uma DR lá, né? Vamos ter. Tá tudo certo, né? Aqui na live. Aqui na live tudo bem, lá no grupo a gente dá uma brigada depois. Sim. Então, falando um pouquinho, você já me apresentou um pouco, né, Gê? Mas, assim, só para falar um pouquinho sobre mim, eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, que é interior de São Paulo, aqui perto de Campinas. Acho que dá para perceber pelo meu R, meu sotaque, que, né, meu marido tira sarro do meu sotaque, tá? Então já é injusto, hein? Ó, já começamos com uma nomeação.
Então, então vim de Santa Bárbara e desde de criança, assim, desde pequena, pensei em ser professora. Era uma coisa que eu gostava muito. E eu queria estudar muitas coisas, assim. Então, eu tinha pensado em fazer história, fazer letras, por exemplo, filosofia. E aí, no fim, o que ficou mesmo foi filosofia. Ah, também tinha pensado em fazer educação física, fiz capoeira um tempo, olha só. Olha que E aí, legal. fui professora, tava na moda colocar, né, 10 coisas, 5 coisas sobre mim, né? Esses dias, que eu Ah, vi muita sim, gente esses dias fazendo. estava. Uma das coisas, eu fui É. professora de capoeira. Então, Olha, no meu percurso, assim, da filosofia mesmo, né, eu comecei, teve um momento, assim, nas minhas dificuldades até como professora na sala de aula, eu comecei a me questionar de algumas coisas na sala de aula e resolvi fazer uma análise, né, então entrei para fazer análise já em 2012, e em 2012 já eu comecei a estudar psicanálise porque eu comecei a me interessar muito, né? Já tinha estudado, mas aí realmente eu comecei a me interessar e aí começo o meu percurso aí na psicanálise a partir de 2012 já. E depois, né, um tempo depois, eu comecei a, a trabalhar numa ONG, né, para ter uma experiência da clínica. Gostei muito de trabalhar numa ONG lá em Santa Bárbara. Foi uma experiência muito interessante, assim, trabalhar na ONG. E depois aí comecei com a minha clínica. Tive um filho, né, o Klaus, que tá o com... mágico. É, e ele tá com 6 anos agora. Então, assim, são aquilo que a gente vai se nomeando, né? O que que eu sou? Eu sou tudo isso aí que eu tô falando e mais algumas coisas que eu não sei, né? Que a gente vai aí se descobrindo. E eu achei muito interessante, assim, primeiro eu fiquei muito contente quando vocês me chamaram, pensaram em mim, né, para participar e da live, e fiquei pensando, eu falei, nossa, mas qual que é a ideia, né, o que que eu vou fazer? E comecei, eu estava seguindo já desde o começo do que vocês organizaram aí o Instagram, eu já estava seguindo, então foi muito legal para mim esse convite e comecei a pensar, assim, o que eu poderia contribuir, né? Então, uma parte da minha formação muito importante foi quando eu comecei a estudar uma psicanalista francesa, que é a Françoise Doutot. Quem me conhece sabe que eu falo bastante dela, estudo bastante a Françoise Doutot. E quando eu comecei a ver, e a gente começou a conversar também, né, sobre a live, vocês me convidaram, e eu já estava seguindo, né, o Instagram e vendo, né, os textos, as poesias, eu fiquei pensando muito sobre a Françoise Doutot, porque se a gente for olhar o percurso dela, assim, o que ela faz, né, na história da psicanálise tem muito a ver com o que vocês estão fazendo aí. Antes de eu começar a falar sobre ela, né, vocês estavam falando aí sobre as mulheres, a mulher não tem voz, né, então a gente tem que ter um espaço. E vocês falaram naquele dia, a gente conversou um pouco antes da live, né, que até os textos, as poesias aí no grupo, né, do Instagram, não é só para as mulheres escreverem, mas podem os homens também escreverem, né, para todos que quiserem, porque eu acho que é isso que é interessante mesmo. E eu estava pensando numa palestra que eu vi uma vez, eu não lembro de quem que era, mas eu tava assistindo uma palestra de uma vez de uma historiadora que ela fez ela estava fazendo um estudo sobre qual é o lugar da mulher na história. E ela estava contando, foi bem interessante, assim, até foi uma palestra de trabalho que eu estava fazendo por conta do meu trabalho na escola, né? Então, eu estava assistindo e ela começou a falar assim, cadê as mulheres na história? Né? Porque quando a gente vai estudar,
história, os personagens que aparecem são os homens nos livros ali, né? Muito mais, né? Tem algumas mulheres, mas muito mais os homens. Mas ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou assim, que para procurar onde estão as mulheres na história, não adianta a gente fazer a mesma coisa que a gente faz com os homens, né? Procurando aquele herói das grandes batalhas, que está ali como um líder, né? Mas sim que a gente deveria também procurar esse lugar da mulher em outros âmbitos ali, que não é esse lugar. E eu acho bem interessante isso, porque quando ela traz isso, e aí ela foi vendo assim que as mulheres se organizavam politicamente, elas faltavam ao trabalho. Então ela foi vendo, através dos registros de trabalho, como que as mulheres se manifestavam para conseguir os direitos, né? E que isso era muito efetivo também. Só que não, acabou que não apareceu no livro de história. Mas quando você, né, vai procurar, também tiveram, né, mulheres que se uniram, e essa era a característica que ela conta, né, dessas mulheres que se reuniam, né, para lutar por algo, mas que acabou que não ficou na história, né? Mas eu achei interessante isso que ela trabalha, por quê? Porque eu não sei qual que é o lugar da mulher e qual que é o lugar do homem, sabe? Só sei que é algo que a gente precisa construir. Se tem um espaço como esse, né, do Instagram, que tem aí um lugar para que a gente escreva, seja mulher ou seja homem, acho que é um espaço interessante, né, para que todo mundo possa, né, colocar uma poesia, colocar um texto, ter um diálogo, ter uma conversa, né? Então, abrir esse espaço, eu acho que é muito, muito importante, né? Para além do que de qual que é o lugar, qual que é o lugar dessa mulher, qual que é o lugar desse homem. Não, é essa relação, né, que é importante, essa conversa, se abrir para essa troca. Acho que isso é muito interessante. E eu acho, pensando, né, no que vocês estavam falando e pensando nessa palestra que eu vi, eu acho que o percurso, por isso que eu quis trazer a Françoise Doutor, né? Porque o percurso dela é muito interessante, assim. Porque ela nasceu em 1908, né? E faleceu em 1988. Ela era de uma família muito numerosa, ela teve 5 irmãos homens, e era ela e mais uma irmã. Então era uma família bem numerosa. E a irmã dela, né, quando a irmã dela estava com 18 anos, ela faleceu, né, por causa de, parece que um câncer, se eu não me engano. E aí, era uma irmã que, segundo ela, era muito amada pela mãe, né, porque né, ocupava ali um lugar na família que era muito importante, né, para a mãe. E quando a irmã falece, começa a acontecer todo um problema entre ela e a mãe, o que já não era tão fácil, mas isso começa a piorar, né, a relação dela com a mãe. E o desejo dela, muito grande, era estudar medicina. Então ela conta assim no percurso dela, tem uma autobiografia dela que ela vai contando, que ela queria ser médica da educação. Ela falava desde criança, eu quero ser médica da educação. Quando alguém perguntava para ela, mas o que é isso? Aí ela falava, não sei, mas eu só sei que eu quero ser isso, né? Então, ela chega um determinado momento, ela consegue estudar, a família era contra ela estudar, porque a ideia era que mulher não estudava. E ela teve um embate muito grande com a mãe, porque ela queria fazer medicina. Então, era esse o desejo dela, e a mãe achava um absurdo ela estudar. Coisas assim, ela vai contando, e é interessante assim, que a doutora ela não vai contando isso, você vai percebendo na fala, e alguns comentadores colocaram isso também, não como uma raiva, você não percebe uma raiva dela com a mãe. Ela tá contando, né, deve ter tido, claro, porque, né, mas ela fala depois disso como algo que, olha, aconteceu isso na minha história e é preciso superar e ser adulta e seguir em frente, né? Então ela conta dessa rivalidade aí, desses conflitos com a mãe. A mãe chegou, ela foi fazer medicina.
Mas a mãe da Françoise Doutor chegou num ponto que falou, olha, se você quiser continuar fazendo medicina, você tem que sair de casa, eu não quero mais você em casa. E, de certa forma, Nossa. expulsou ela de casa, e não só isso, mas proibiu o pai dela de pagar a análise que ela tinha começado. Então, e aí, a partir disso, o analista dela faz uma, cria uma bolsa, né, para quem está querendo estudar psicanálise, e ela entra nessa e consegue, né, começa a trabalhar também, começa a conseguir pagar a sua análise e vai fazendo a sua formação. Mas teve esse embate muito grande aí com a mãe. Então, a gente estava falando assim, né, do Instagram, eu acho interessante, porque esse percurso dela começa aí por um desejo, né, de trabalho, de formação, do lugar da mulher ali, né? O que eu quero? Eu quero fazer essa formação. Não sei se mulher estuda ou não, né? Mas eu quero estudar. E ela conta que ela via, assim, na época dela, na época da guerra, né? Primeira Guerra Mundial, depois Segunda Guerra Mundial, né? Ela via que muitas mulheres que eram ricas, né? O marido morria na guerra e depois não tinha o que fazer. Ela falava assim que isso impactou muito ela quando ela era mais jovem, porque ela via essas mulheres que não tinham ido trabalhar e que ficavam assim à mercê de uma situação ali, né? Porque o marido morria na guerra ou acontecia alguma coisa, e essas mulheres que eram muito ricas, às vezes, ficavam sem ter o que comer, sem ter como alimentar os seus filhos. Então, de ver toda essa situação da mulher, né, nessa história, né, de ter esse desejo, de ter esse embate aí com a mãe também, ela não foi assim parando, não vou, não vai ter jeito. Não, isso deu força para que ela quisesse estar nos lugares e falando, né, falando sobre psicanálise depois que ela faz essa formação, né, em psicanálise. Inclusive, ela frequentou, né, alguns seminários do Lacan, por exemplo, né, então tem todo um percurso aí. E é interessante porque ela também, naquela época, né, que a transmissão, como é que era a transmissão da psicanálise, mas a doutora, ela estava na rádio, por exemplo. Né? Então, aqui a gente fazendo um Instagram, né? E que é o que é hoje, assim, o que mais a gente, né, consegue conversar e transmitir algo, né? Como essa live, por exemplo. A Françoise Doutor estava na rádio. Então, era uma mulher que estava ali na rádio falando para outras mulheres, falando para os pais, falando para os homens ali, por exemplo, como cuidar das crianças. Então, esse trabalho na rádio dela também era muito interessante, porque os pais mandavam perguntas para ela, né? E ela respondia. Ela trazia uma resposta ali, né? Para fazer esses pais, né? Pensarem sobre a educação dos filhos, né? Para ajudar em uma reflexão de como que eu posso, né? Tô com uma dificuldade com meu filho, o que que eu posso fazer? Então, ela teve essa essa ideia, né, de fazer essa transmissão através da rádio. Fora isso, né, além dessa questão com a rádio, ela estava nas escolas, por exemplo. Então, chamavam ela nas escolas, e foi por isso até que meu encontro com a doutora foi muito por conta dela escrever bastante sobre escola, né, e aí eu me apaixonei, fui atrás disso, né, por conta de eu ser professora também. E aí ela ia bastante nas escolas, falava bastante, né, para outras psicanalistas, para assistentes sociais, pessoas que eram cuidadores de crianças. Então ela ia falar sobre como cuidar, o que é cuidar de uma criança, qual que é o papel dos pais, né? Qual que é o papel da mãe, qual que é o papel, né, do pai. Então ela fazia bastante essa transmissão, né? Que não era só uma transmissão só de uma teoria da psicanálise, mas de se colocar para ouvir o outro, né? Que o outro pudesse
trazer as suas questões, né? Que pudesse falar, que pudesse se colocar, e que ela também pudesse trazer aí uma contribuição. E falando, então, trazendo um pouco isso, assim, eu tenho aqui alguns livros da doutor, mas o que eu poderia falar um pouco dela, depois a gente vai comentando, que acho que também vai tendo algumas perguntas, né, aí. Mas, Já tá tendo algumas aqui. então, assim, a Françoise Doutor, eu digo assim, que ela é uma psicanalista que ler os textos dela, só de você ler o texto dela, isso já é terapêutico. São textos, assim, que são muito terapêuticos. Então, por exemplo, isso fez muita diferença no meu percurso, acredito, assim, na psicanálise, como professora, como mãe, e com as dificuldades, assim, que eu também enfrentei, né, enfrento na minha vida. Ler a Françoise Doutor é terapêutico, assim. Então, por exemplo, eu queria apresentar, assim, o livro Solidão, não sei se vocês conhecem, o livro Eu Solidão. conheço. Você conhece? É um livro, assim, muito bonito, que ela vai comentando, assim, são textos, na verdade, era assim, foram textos que ela fez um seminário, né? Se eu não me engano, acho que comenta aqui, em Bruxelas, e alguém foi transcrevendo, assim, o que ela estava falando, fez algumas anotações, e como um presente deram para ela essas anotações depois desse seminário, e daí ela guardou, e um dia tava um editor lá na casa dela, viu essas transcrições e falou, olha, por que a gente não faz um vídeo comentando, né, sobre esses textos? E aí, isso foi em 1985, né, o ano que eu nasci, olha só, 1985, e ela aceita, né, fazer essa conversa. Então, é um livro em que ela vai conversando com o editor, tem alguns textos, outras vezes, assim, ela vai conversando com o editor e eles vão transcrevendo isso, e falando da solidão, que é algo que a doutora vai falar assim, olha, é constitutivo, né, a gente sabe disso, né, que o desamparo, por exemplo, né, é constitutivo aí da nossa vivência, e a solidão também, né? A solidão faz parte, né? Ela é constitutiva da nossa experiência como ser humano. E ela vai falando, assim, que essa solidão pode ser uma solidão que regenera ou uma solidão que destrói. E aí ela vai mostrando, né, com a criança, com o adulto, ela até coloca uma passagem muito bonita, assim, que ela fala que quando ela começou, né, quando ela está envelhecendo e o marido dela está envelhecendo, que ele teve um momento em que ele quis ficar muito sozinho, assim, que ele não queria tanto a companhia dela. Ele, de certa forma, precisou ter um momento de solidão, né, de ficar mais sozinho, né, e ela fala o quanto foi difícil para ela respeitar esse momento do marido de deixar que ele ficasse só, né? Por conta de enfrentar, né, essa questão da velhice, por exemplo. Então é um livro muito bonito. Tem um texto, assim, que eu acho que é o melhor texto que eu já vi sobre ela comentando, né, aqui nesse livro, ela comenta sobre suicídio, por exemplo. É um texto um dos mais bonitos que eu já vi sobre esse tema do suicídio. É um texto muito bonito. Então, e são vários textos, assim, que ela vai falando sobre a solidão. Então, acho que tem outros, né, quando a gente vai acompanhando, por exemplo, tem esse do Seminário de Psicanálise com Crianças, tem uma passagem aqui também, então a gente vai acompanhando, assim, os casos que ela atendia, né? Tem um caso aqui de uma mulher... Eu posso falar um pouquinho, Sibeli? Vai lá. Interromper um pouquinho, ainda no Solidão, né? Ah, tá. Pelo que